de outubro, ele atravessou em direção ao Irani, né? Atravessou o rio ali pela região de Caçador, atravessou o Rio do Peixe e fundou lá um reduto. E começou a se armar. Ele com os seus adeptos começaram a se armar com porretes de 3 quinas, feitas das madeiras duras do sertão, como o araçá, o açoita-cavalo, o guamirim, né? O Paraná, que já tinha essa questão de limites com Santa Catarina, entendeu aquilo como uma invasão do seu território. E se preocupou. E despachou para lá, então, uma expedição militar chefiada por um pernambucano que morava em Curitiba e que tinha pretensões políticas no governo do Paraná, que era o coronel João Gualberto. João Gualberto saiu à frente de 80 homens do Regimento de Segurança do Paraná, atravessou o Rio Negro, desceu sobre ali a região do Irani e disse que ia dar combate àquela invasão do território paranaense. Ao chegar próximo da região, ele foi advertido por um chefete ali da área, o coronel Domingos Soares, que era um gaúcho que tinha vindo do Rio Grande do Sul e que conhecia bem a região, e esse gaúcho disse para o pernambucano: olha, cuidado que ali na região do Irani o profeta Zé Maria está com gente bem armada. Os caboclos estão municiados, você pode se dar mal lá. Mas o João Gualberto nem ouviu, fez ouvidos moucos a isso e fez um bilhete endereçado a José Maria, dizendo que ele se rendesse. E no dia 20 de outubro ele mandou entregar esse bilhete a José Maria. Mas escreveu o bilhete a lápis. E o profeta José Maria respondeu que não aceitava bilhetes escritos a lápis. E mandou dizer que se preparasse para o combate. Era o que João Gualberto queria. Ele se avançou sobre o reduto do Irani, dividiu a sua força em dois círculos, assim, numa concepção clássica, né? Um militar com ideias napoleônicas, digo, vou cercá-los pelos lados e derrotá-los. Mas se deu mal. Os caboclos estavam fortemente armados, a metralhadora que ele trazia, uma metralhadora Krupp, de fabricação alemã, caiu dentro do val de um arroio, engasgou, não disparou mais, e a caboclada avançou naquela madrugada ali de 22 de outubro, avançou sobre as tropas de João Gualberto com gritos medonhos, gritando vivas a monarquia, eles gritavam viva a coroa do céu, viva o imperador, e vieram abaixo a república, e vieram em cima de João Gualberto e trucidaram a expedição João Gualberto. Inclusive mataram o próprio João Gualberto, que caiu do cavalo e foi espedaçado a golpes de facão. Mas o próprio José Maria também morreu nesse entrevero. Ele, com aquele seu gorro de pele de onça, rolou nas várzeas dos banhados do Irani. Os caboclos o sepultaram numa cova rasa, porque acreditavam que quem tivesse sepultado em cova rasa ressuscitaria para vir voltar a chefiar aquilo que eles chamavam o Colosso, o exército invisível e invencível de São João Maria. A Batalha do Irani, na verdade, foi um pequeno entrevero, quase uma escaramuça, mas foi o pavio que acendeu a chama da grande guerra do contestado. Porque as autoridades ficaram alertadas com aquele episódio. Elas pensaram realmente que a coisa era menor, estava tomando um vulto muito grande. E começaram a embalar novas expedições em direção aos carrascais catarinenses, ao território dos rebeldes do contestado. E os cavaleiros do fim do mundo, então, se dispersaram pela região e cerca de 6 meses a 1 ano depois começaram a se reunir numa outra região, chamada Taquarussu. Taquarussu era umas casebres de madeira, como eram as casas dos caboclos, né, feitas de costaneiras, cobertas de sapé,
com uma divisão só por dentro, dormiam em cima de tarimbas, de pelegos, né? Zé Maria tinha morrido. Os caboclos acreditavam que ele iria ressuscitar. São João Maria também já havia desaparecido. Mas sempre surgia um novo chefe. E surgiu ali um outro chefete, que foi Eusébio Ferreira dos Santos. Um mulato, já idoso, magrela, dentuço, meio ligeiro, assim, andava rapidinho, e que gritava meio desesperadamente para o povo: feliz daquele que avistar a cola do cavalo branco de José Maria. Então, ele reuniu em torno dele, no Taquarussu, novamente os chamados rebeldes ou fanáticos do contestado. Desta vez, as autoridades já estavam alertadas e não admitiram mais que forças somente paranaenses fossem para lá. Também forças catarinenses se dirigiram para a região e entregaram o comando do ataque a Taquarussu, já em fins de 1913, a um coronel chamado Aleluia Pires, né? Aleluia Pires esteve lá, verificou, andou pela região, se espalhou por ali e verificou que ficou um pouco desnorteado com aqueles episódios, porque ele começou a perceber que não era também uma rebelião, uma insurreição. Eram pobres caboclos que acreditavam em São João Maria, que tinham perdido suas terras lá na região da Lumber Corporation, né? Porque, como se sabe, a Lumber Corporation estava instalada na região do Vale do Rio do Peixe. Eu já citei isso nas causas da guerra, e ela tinha empregado cerca de 8 mil a 10 mil pessoas, havia jogado essas pessoas no desemprego, e os militares começaram a perceber que não era bem assim. Mas, de qualquer maneira, o Aleluia Pires fez um ataque exemplar sobre Taquarussu e destroçou Taquarussu. Ele já levou com ele algumas forças de artilharia, alguns canhões de tipo Shrapnel, que lançavam obuses à distância, e arrasou com o reduto de Taquarussu e novamente dispersou em 1913 o reduto de Taquarussu. Deu por encerrada nesse episódio essa fase da campanha do contestado, porque eles acharam que com a derrota de Taquarussu o movimento teria acabado. Na verdade, era mais um pavio que se acendia, era mais uma pequena faísca, uma pequena chispa que saía dos trilhos daquela ferrovia da morte, da South Brazil Railway, para incendiar o sertão. Porque logo depois os caboclos iriam se reunir naquilo que seria a sua maior vitória, que foi a sua reunião no reduto de Caraguatá, mais ao norte. Ao contrário de Canudos, lá no sertão do Cocorobó, lá no norte da Bahia, lá na região de nascimento de Glauber Rocha, lá no Cocorobó, o contestado não teve um reduto só. Ele teve vários redutos. Então, no próximo bloco, nós vamos analisar o que foi essa grandiosa batalha de Caraguatá, onde os rebeldes realmente tiveram sua maior vitória e onde o caudal da revolução engrossou.